Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Mais um dia estamos aqui, sextou, né? E é motivo de agradecer ao Senhor por mais um dia. Então vamos lá para a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, no capítulo 8. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: Tem compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Vocês já pararam para pensar, gente? 3 dias eles estavam ali ouvindo o Senhor Jesus sem comer. E Jesus chegou até os discípulos. Tenha compaixão dessas pessoas. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Ordenou ao povo, mais uma vez, que se assentasse no chão, ou seja, a organização. E tomando 7 pães, partiu-os. Após ter dado graça, os deu a seus discípulos para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E os pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Gente, como nós somos iguais aos discípulos? Esquecemos dos milagres assim. Acostumamos com a nossa vida. E esquecemos que todos os dias é um milagre nós estarmos acordada. Todos os dias vivemos milagres do Senhor e nós esquecemos disso. Os discípulos estavam com Jesus naquela primeira multiplicação. Eles falaram: Mestre, o povo está com fome. E Jesus falou: O que nós vamos dar para eles? O que vocês têm? Tinham 5 pães e 2 peixes. E Jesus ordenou que assentasse de 100 em 100, de 50 em 100, em 50, e deu graças, e teve ali a primeira multiplicação. Pouco tempo depois, eles questionaram o Senhor: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Esqueceram daquele outro milagre. Esqueceram. Vamos olhar para a nossa vida. Como nós temos agido? Como nós temos agido esquecendo do que o Senhor já fez por nós? Quantas vezes nós focamos só nos problemas? Quantas vezes focamos só nas angústias da vida? Quantas vezes focamos só nas dificuldades? E esquecemos de focar, muitas vezes, naquilo que o Senhor já fez por nós. O salmista, ele escreveu: Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, isso é milagre que nós já vivemos. Todas nós, olha, somos 11 mulheres aqui, todas nós vivemos um milagre hoje de abrir os olhos. Todas nós vivemos um milagre hoje, sem contar os outros milagres que o Senhor já fez por nós, ou seja, milagres do dom da vida, de gerar vida. Quantos milagres o Senhor já fez na sua vida? Eu quero que agora, nesse momento, você reflita. Se você quiser escrever aqui no chat, depois, quando a gente abrir o microfone, vocês quiserem falar, ou se quiser escrever, qual o milagre que você tem hoje para agradecer a Deus? Reflita sobre isso. Hoje, eu posso dizer que eu deitei, dormi, acordei, o Senhor me sustentou. O milagre do dom da vida. Olha, posso respirar sem aparelho. Eu posso andar. E ainda um exemplo, se a gente for perguntar a Vânia, que está lá no hospital, tem 4 meses, ela vai dar graças a Deus por ter acordado, e ainda que está numa cama 4 meses.
ela vai enxergar o milagre da vida, que é o que ela fala sempre com a gente aqui. Então, tenta hoje, medita, qual o milagre que você tem esquecido? Os discípulos viveram isso e esqueceram. Nós somos seres humanos, não é para você se cobrar porque você esqueceu, não. É para você, a partir de hoje, começar a agir com mais gratidão por lembrar de cada milagre que o Senhor fez. E Ele é capaz de fazer novamente. Ali, Ele multiplicou novamente os pães. 7 pães para 4.000 homens, fora mulheres e crianças. É esse Senhor Jesus. É esse que nós servimos. É esse Senhor que nós seguimos. Né? Muitas pessoas seguiam para ouvir Jesus. A Kézia escreveu: agradeço por mais um dia de vida com saúde. Uau, glória a Deus. É isso aí. Eles seguiam Jesus para o quê? Para ter cura e libertação. Eles seguiam Jesus também para comer. Muitos queriam só as bênçãos de Jesus. Muitos não queriam a presença, mas só as bênçãos. E nós olhamos para esse texto e meditamos. Será que eu quero só as bênçãos do Senhor? Ou eu quero também a presença dele na minha vida? Amém? Então vamos lá, vamos continuar agora o versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do seu íntimo, do seu espírito, um gemido. Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Nós vemos aqui o relato de mais uma controvérsia entre Jesus e os fariseus, eles querendo sinal. Gente, quantas vezes a gente fica querendo só sinal? Há um sinal aqui, olha, nós já temos das nossas mãos. É a palavra do Senhor. E os fariseus, né, o tempo todo estavam ali, atrás de Jesus, mas sempre para ver algo de errado, querendo cutucar, querendo prender Jesus. Os fariseus queriam sempre, a todo momento, acusar Jesus por realizar milagres, por curar no sábado, por tudo. E eles pediram que Jesus desse o sinal divino da sua autoridade, da sua messianidade. Ou seja, Jesus é o Messias. Mas eles não atendeu, mas ele não os atendeu. Mesmo que fizesse sinal algum, não os converteria. Mesmo que Jesus fizesse descer fogo do céu, como Elias fez, era necessário, na época, Elias pedir fogo do céu, porque o povo estava servindo a Baal. O povo de Israel estava adorando a Baal. O único Deus verdadeiro é o nosso Deus. E Elias falou: o fogo do céu vai descer. E ali teve aquela prova, porque muitos profetas ainda estavam na dúvida, muitos profetas estavam escondidos. Mas o Senhor Jesus conhecia o coração daquele povo, daqueles fariseus. Mesmo se ele desse sinal, não os convenceria, pois a motivação deles, ao fazer esse pedido, além da descrença, era o quê? Desafiar Jesus. Eles queriam desafiar o nosso mestre. Essa geração queria desafiar o nosso mestre. Mas o nosso Senhor Jesus, ele é sábio. Ele é sábio. A Leiliane escreveu: são incontáveis milagres, gratidão pelo fôlego de vida. E é isso, quando a gente começa a enxergar os milagres, tudo muda, a nossa visão muda. A gente enxerga um milagre nas coisas básicas da vida. Uau! Vamos lá para o versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um. Preveniu-se Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não ter pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tende o coração endurecido? Tendo olhos e não vedes? E tendo ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães e para 5.000, quantos cestos cheios de pedaço recolhestes? Responderam eles: 12.
E de quantos partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Jesus estava falando aqui do fermento dos fariseus, né, para eles não serem contaminados com o que os fariseus estavam agindo. Né, nós encontramos esse episódio que Marcos narrou aqui, gente. Jesus estava ensinando os discípulos sobre o perigo das interpretações dos fariseus, dos legalistas. Hoje nós corremos mais perigos do que naquela época. Cuidado com o que você assiste e você está sendo contaminado pelo que as pessoas estão falando. Vamos firmar na palavra de Deus, firmar na rocha que é Jesus. Quando nós começamos a dar ouvido que as pessoas falam, ou seja, os fariseus tinham suas interpretações legalistas, então nós devemos tomar cuidado com os falsos ensinamentos que valorizam a letra, mas não o espírito. O significado dos mandamentos, por isso que devemos sempre participar das escolas dominicais, né, do culto discipulado. Devemos, sim, ser frequente a isso para não sermos enganados com profecias falsas, com falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. E estarmos firmados na palavra. Então, os discípulos não entenderam quando Jesus disse do fermento. Eles pensaram que ele estava referindo aqui ao pão, que eles não levaram pão. Mas a mente dos discípulos ainda estava fechada para a realidade espiritual. Por isso nós devemos orar todos os dias, Senhor, abre a minha mente, eu tenho a mente de Cristo, abre o meu entendimento, abre o meu coração, que o coração seja terra boa, para eu entender que Jesus ele falou sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento simboliza o mal. Da mesma maneira que passa a massa do pão crescer, basta uma pequena quantidade de fermento, a dureza do coração dos líderes dos judeus podiam penetrar e contaminar toda a sociedade judaica. Um pouquinho de fermento pode contaminar, pode crescer. Não cresce no bolo, quando a gente coloca uma tampinha, uma colher, não faz o nosso bolo crescer? E é isso que Jesus estava falando. Então, cuidado. Jesus chama a atenção dos discípulos para a interpretação errada. E ele chama a nossa atenção hoje para a interpretação errada. Cuidado com o que o mundo está falando. O que vale é seguir seu coração. O que vale é ter prazer. Não é isso que Jesus fala. A palavra fala que o coração do homem é enganoso. Nós devemos negar a nossa carne e seguir a palavra do Senhor. O mundo está dizendo isso. Que qualquer coisa vale. Tudo está valendo. Tudo está valendo. No mundo é isso. Vale tudo. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus nos ensina o que é certo e o que é errado. Por isso devemos firmar na palavra de Deus. Glória a Deus por essa palavra que o Senhor Jesus está abrindo os nossos olhos. E não vamos ser como os discípulos, demorando para entender os ensinos de Jesus. Vamos ouvir Jesus e não as falsas interpretações. Que hoje em dia tem tantos desigrejados. Não tem problema. Eu assisto culto na televisão. Não precisa mais congregar. Isso é alguns líderes que estão contra a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que devemos congregar. Quando o Espírito desceu sobre o povo lá no dia de Pentecoste, Jesus falou antes dele subir ao céu: ficai em Jerusalém, ficai reunidos, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, a importância de estarmos unidos até revestir de poder, até ser cheios do Espírito Santo. E 120 permaneceram 10 dias em oração, 10 dias em comunhão, 10 dias buscando a presença do Senhor, e o Espírito desceu sobre eles. Então, não dê ouvidos, eu estou falando um exemplo aqui de líderes, de pessoas que acham que os desigrejados está tudo bem. Não está tudo bem. Tem várias passagens, né, que fala sobre congregar, que fala sobre a união, que fala sobre isso. Então, vamos tomar cuidado. Por isso, devemos firmar na palavra do Senhor. Vamos continuar no versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse.
Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos, limpando-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens como árvores, os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para sua casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. O discernimento, olha só, o discernimento espiritual, algo vital, né? Aqui nós vemos a falta de discernimento do cego. Jesus cura o cego aplicando saliva nos olhos, mas a cura, ela foi progressiva, em vez de ser completa, imediata e perfeita. Gente, entende que cada um Deus trata de um jeito, cada um Deus age de um jeito. E por quê? Ele queria mostrar que alguns têm visão distorcida, embora tocado por Jesus, o homem ainda não tinha pleno discernimento e por isso confundia as pessoas como árvores. Hoje, muita gente coisifica as pessoas. Precisamos de um segundo toque. Quando a visão está confusa, precisamos de uma segunda unção. Necessitamos de pleno discernimento. A obra de Deus em nós é progressiva. Depois do segundo toque, o homem passa a ter pleno discernimento. Ele passou a ter. Então, a falta de discernimento do povo, o povo pensava que Jesus era João Batista. Vocês lembram que nós lemos no capítulo anterior? Achava que Jesus era João Batista, era Elias, mensageiro de Deus, não discernia que ele era o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado. Quantas vezes a dúvida já bateu no seu coração? Está enxergando os homens como árvore. Hoje é dia da nossa visão ser aberta completamente. Hoje é dia de você sentir outro toque do Senhor Jesus. Talvez é o segundo, terceiro, quarto, mas hoje é o dia de você sentir o toque. Que havia muitas opiniões sobre Jesus, exceto a verdadeira, que perdura até hoje. Quem não discerne claramente quem é Jesus não pode ser considerado cristão e está perdido. Cristianismo é mais que um conjunto de doutrinas, é uma pessoa, é Jesus, ele é o centro, ele é o eixo, ele é a base, ele é a coluna, ele é tudo, ele é a fonte de toda a vida nossa, toda a vida cristã. Fora dele não há redenção nem esperança, ele é a fonte onde procede todas as bênçãos. É esse Senhor Jesus que nós servimos. É esse Senhor que cura, que transforma. E o Senhor, ele usa um método bem peculiar para dar vista a esse cego, e cada um ele usa de uma maneira. Ele usa muitas vezes para desafiar ou aumentar a fé. Ele usa para colocar em nós, né, algo maior. É isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz. Ele tem a maneira de agir. Não vamos questionar, vamos entender e aceitar o que ele tem para nós. E hoje nós temos um momento presente, algo maravilhoso que Deus nos deu. Mais um versículo, vamos lá, mais alguns versículos, a confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia, de Filipe. E no caminho, perguntou-lhes: Quem diz os homens que eu sou? Quem dizes? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Foi o que eu acabei de falar. Eles ainda estavam na dúvida. Então lhes perguntou: Mas vós, aí Jesus falando diretamente com os discípulos, mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, usado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, ele respondeu com convicção: Tu és o Cristo. Advertiu-os de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse Jesus maravilhoso, né? Esse parágrafo foi encontrado aqui a declaração de Pedro sobre quem é Jesus. Enquanto caminhavam em direção a Cesareia de Filipe, bem ao norte da Palestina, uma cidade gentia. Uma cidade gentia, não dos judeus. Ela era conhecida por sua adoração a deuses gregos e aos seus templos dedicados a quem?
a Baal. Deus conhecido desde os do Antigo Testamento. Então, aqui eles já tinham a convicção que quem era Cristo. Os discípulos relataram que ouviram pelas ruas, né? Que achava que era João Batista, que era Elias, que era um dos profetas. Assim como a cidade tinha várias divindades adoradoras, também eram muitas opiniões a respeito de Jesus. Mas Jesus perguntou a opinião deles. Pedro, tomando a frente, ele respondeu. Ele respondeu, na verdade, mesmo depois de Jesus ter estado conosco, realizado seu ministério, morrido, ressuscitado, ter sido exaltado, muitas vezes a dúvida toma conta do seu coração. E muitas vezes continua até hoje. Por que duvidamos? Por quê? Eu acho que para hoje é mais fácil a gente crer mesmo do que eles. Porque para nós já aconteceu, nós já lemos, ele já veio, foi as profecias que lá no Antigo Testamento se cumpriu, Jesus veio, morreu, ressuscitou, e ele foi ao céu e derramou o Espírito Santo em nós. Hoje é mais fácil, hoje eu penso assim. Mas para os discípulos, para aquelas pessoas, às vezes era difícil mesmo. Porque ele nasceu numa cidade, gente, improvável, de uma família improvável. Eles achavam que o Messias ia vir e reinar sobre Roma, porque eles, né, tinham que pagar tantos impostos a Roma, estava cansado disso. E Jesus veio, mas o reino de Jesus não era naquela época, o reino é eterno. Um dia ele voltará e reinará para sempre. Então, assim, para eles foi um pouco difícil. E agora nós vamos aqui para o versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus olhos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Pedro, aquele que foi usado pouco tempo antes para falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora já estava com pensamentos diferentes. Ou seja, um momento ali, às vezes a dúvida, o que aconteceu. Não, Senhor, o Senhor não vai passar por isso, gente, mas era promessa. O Filho do Homem era necessário morrer e ressuscitar para nos resgatar, para a gente ter livre acesso a Deus. Aí Pedro, não faz isso contigo, não. Aqui Jesus estava prevendo sua morte pela primeira vez e ressurreição. Era necessário o seu sofrimento. Era necessário o sofrimento de Jesus. E que possamos estar com os olhos abertos espirituais, os olhos espirituais abertos para vermos a realidade a respeito de Jesus. Ele não veio aqui na Terra simplesmente para passear. Ele veio cumprir a missão, que foi dita lá no Éden. Deus falou, olha, nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Mas para ele pisar na cabeça da serpente, ele precisou morrer e ressuscitar para nos ligar novamente ao Pai. Então, qual é a sua visão sobre Jesus? Um simples profeta? Não. Ele é muito mais, ele é o sumo sacerdote, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, o Senhor dos senhores, aquele que reina e reinará para sempre, aquele que nos salvou, que nos transformou, que nos redimiu e que nos uniu novamente ao Pai. Esse é o Cristo. Por isso que Jesus falou assim com Pedro: arreda para mim, arreda para lá, Satanás. Porque Pedro emprestou os lábios ao inimigo naquele momento. E no versículo 34, então, convocando a multidão e juntamente a seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa do meu evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos. O primeiro versículo do 9, ele faz parte. Olha, dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram,
alguns há que de maneira alguma passarão pela morte, até que venha a ser chegado com o poder do reino de Deus. Jesus finaliza falando que para nós encontrarmos com ele, é necessário negarmos as nossas vontades. É necessário negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Ele tomou a cruz, que nem era dele, era nossa. Ele se tornou pecador, miserável por mim e por você. E ele fez isso. Ele fez isso por nós. Sofreu morte, morte de cruz, morte maldita, por mim e por você. Então, vale a pena. Vale a pena nós tomarmos a nossa cruz. Vale a pena nós seguirmos o Senhor. Pois Jesus, ele apresentou aqui os requisitos do discipulado, que é negar a nós mesmos, que é tomar a cruz. E ele disse também, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. E hoje, gente, hoje as pessoas querem ganhar o quê? Os likes da vida, querem ganhar dinheiro, querem ganhar tanta coisa, fama. E não está se importando com a sua alma mais. E aqui nós vemos que ele ensinou também sobre o valor da alma. Muitos, desconhecendo o valor da sua alma, estão trocando por qualquer coisa. Não troque a sua alma por qualquer coisa, pelas coisas do mundo, pelos pratos do mundo. Não, não faça isso com você. Jesus disse que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Muitos passam a vida toda buscando felicidade e prazer, mas naquilo que não é verdadeira felicidade, é passageiro. Eles estão sendo escravos, buscando essa felicidade falsa. Jesus declarou que o mundo de prazeres concentrado nos bens, na posição ou no poder é algo que nunca satisfaz. Tudo que podemos obter na terra é apenas temporário. Tudo é temporário. Só quando seguimos Jesus, mesmo com sofrimentos, que esse seguir exige, mesmo com dor, com sofrimento, confirmaremos o que realmente significa viver aqui e também ter certeza da vida eterna. Nós temos certeza e queremos um dia estar com o Senhor, então vale a pena negar a nós mesmos. Vale a pena seguir Jesus, tomar a nossa cruz, porque um dia nós vamos ouvir dele: vinde, bendito do meu Pai, desfrutar do gozo do seu Senhor, vinde. E é isso que nós ansiamos. É isso que nós ansiamos, ouvir dos lábios do Senhor Jesus e ele nos apresentar: Pai, essa daqui permaneceu fiel até o fim. Essa daqui permaneceu, a Alessandra permaneceu, a Nildalva permaneceu. Ele vai nos chamar pelo nome e depois ele nos dará um novo nome. E esse Senhor vai dizer para nós: valeu a pena. E nós vamos lembrar daquela música, né? Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena confiar nesse amor, amor que não falha. Vale a pena, gente, vale a pena. Então, não desista. Ainda que chorando, ainda que doendo, tome a cruz. Vamos negar as nossas vontades, vamos negar a nossa carne e vamos seguir ao Senhor Jesus. Fechamos com a chave de ouro, capítulo 8. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente vocês. Segunda-feira estaremos aqui em nome de